Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos agradecer mais uma vez por mais uma oportunidade que estamos tendo aqui nessa escola. Mais uma semana de conhecimento, de informação. E tudo aquilo que a gente vai aprender hoje aqui nesse estudo, nosso irmão José Barbosa, também possa se estender aos irmãos que encontram-se nos presídios, nas cadeias, nos hospitais, postos de saúde, nos abrigos, nas ruas, desamparados, aqueles nossos irmãos que estão no plano espiritual, em regiões umbralinas. Todo esse conhecimento, essa energia também chegue ao coração e mente de cada um desses nossos queridos, que assim como nós também estão na sua caminhada em busca da luz. Ao final, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou alguma observação, basta vocês acenarem com a mãozinha que o José vai estar coordenando. José, fique à vontade. Ok, obrigado. Nós vamos dar continuação nesse capítulo importantíssimo, que é a intervenção dos espíritos no mundo corporal, que é de suma importância nós podermos entender como é essa intervenção através das sugestões de pensamentos, para que nós possamos nos precaver. Então, esse capítulo é muito importante nesse sentido. Então, nós vamos continuar a partir da pergunta 462, que nos coloca no seguinte sentido: os homens inteligentes de gênio sempre tiram suas ideias dentro de si mesmo? É a pergunta que Kardec fez. Aí a resposta que os espíritos deram foram: algumas vezes elas lhes vêm do seu próprio espírito, mas muitas vezes são sugeridas por outros espíritos, que o julgam capazes de compreendê-las e digno de transmiti-las. Ou seja, aqui muitas vezes o próprio espírito tem essas ideias, outras vezes são sugeridas para ele. Sugerida como? Porque a espiritualidade vê se eles têm condições, se são dignos de compreender e transmitir, passar adiante esses ensinamentos. Quando os homens não se encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. Sem suspeitarem, eles fazem verdadeira evocação. Aqui, o Kardec nos coloca aqui numa nota de rodapé que, se fosse útil podermos distinguir claramente os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos, Deus nos teria dado os meios de consegui-los, como nos deu de distinguir o dia da noite. Ou seja, todos nós sabemos que não é fácil nós fazer essa separação, o que é nosso, o que é dos outros, principalmente dentro dos pensamentos aí. Por isso que foi colocado aqui, que Kardec nos deixou. Deus nos teria dado os meios de conseguir fazer essa distinção. Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve ser para o nosso bem. Aí nós temos aí, vamos nos socorrer aí no Miramês, que ele diz também que as ideias que nos são sugeridas partem de duas fontes. A primeira, elas podem ser de dentro de nós mesmos e de fora. Quando se esgota o manancial das deduções, a alma apela para outras fontes, mesmo sem compreender de onde vem o socorro para as suas necessidades. Todo sábio, em todas as ordens do saber humano, tem seus momentos de meditação, por onde canaliza para o seu ser as respostas das suas variadas perguntas mentais, no silêncio das suas ideias. É sempre nos intervalos dos seus pensamentos aparecem outros, como se fossem seus. É a sugestão de fora, dos espíritos que o assistem nas suas lutas. Muitas vezes, eles têm revelações em sonho, quando se junta a outros sábios desencarnados, onde aprende muitas coisas que buscava entender,
presos na carne. Alguns deles, os mais espiritualizados, conhecem a fonte de todo saber. Outros o ignoram, mas de vez em quando dedicam alguns minutos pensando nesses fenômenos. Aqui nós temos um relato, não sei se é no Evangelho, que conta uma história de que um ser no deserto, quase morrendo de sede. Aí foi dado-lhe uma sugestão: vá por esse caminho que você vai achar água. Aí ele levantou naquele impulso e foi. E chegou lá e encontrou água. Aí ele pensou consigo mesmo: se eu não tivesse pensado nesse sentido, eu estaria morto. Então veja, veio a sugestão para ele, o pensamento, só que ele colocou como se fosse dele próprio. Então vemos que aqui, que é a origem desses pensamentos, eles são nos sugeridos muitas vezes. Então vamos para a pergunta 463. Ela nos diz assim: disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isto é exato? Quando nós estamos pensando, aquele primeiro impulso, ele é bom? Aí os Espíritos nos esclarecem: pode ser bom ou mal. Vai depender do quê? Da natureza do Espírito encarnado. É sempre bom naquele que ouve as boas inspirações. Aí nós vamos novamente nos socorrer no Miramês. Ele nos diz assim: todos os pensamentos que surgirem em nossa mente carecem de análise, seja nosso ou de externo, ou de outros seres, encarnado ou desencarnado, porque os encarnados também são pensamentos. De modo a saber de onde eles vêm e quais são suas induções espirituais. Se o primeiro impulso mental for de amor e de caridade, de paz e de honestidade, certamente que devemos alimentá-lo. Então aqui nós já devemos ficar atentos nesse impulso mental. Se o primeiro impulso for de amor, de caridade, paz e honestidade, então nós devemos alimentá-lo. Todavia, se ele for voltado para o mal, em várias insinuações de tal diretiva, o que é que convém a cada um de nós fazermos? Expulsá-lo do convívio da nossa mente, enquanto é tempo, para que não faça parte da nossa vida. Quantas vezes vem esses impulsos aí nas nossas mentes, negativos, nós vamos ali alimentando, quando menos nós esperamos, ele está fazendo parte das nossas vidas, já causou um estrago danado. Por isso que Miramês fala: convém expulsá-los do nosso convívio da mente, enquanto é tempo. Ou seja, não deixar que enraize, porque estamos no meio de ondas mentais diversas, mas atraímos o que somos. Então nós estamos nesse emaranhado de ondas. Quais vão chegar até nós? Vai depender do que nós somos. Se existem em nós motivos para escândalos, pensamentos afins aproximam-se dos nossos intervalos mentais, a nos inspirar sobre o que existe convivendo conosco. Ou seja, será que quando esses pensamentos vêm até nós, por que eles vêm? Por que nós acolhemos eles? Existem em nós escândalos? Aí nós temos que fazer novamente o que ele falou lá atrás, fazer uma análise. Essas insinuações têm conteúdo negativo? Então devemos extirpá-lo da nossa mente. Repetindo aqui: mas atraímos o que somos. Se existem em nós motivos para escândalos, pensamentos afins aproximam-se dos nossos intervalos mentais,
a nos inspirar sobre o que existe convivendo conosco. Novamente, repetimos, as palavras do Evangelho. Precisamos vigiar e orar constantemente acerca das nossas intenções e sugestões. Eis porque Deus colocou o trabalho em nossos caminhos. Por que o trabalho em nossos caminhos? Porque a atenção no labor, no momento que nós estamos aí nos nossos afazeres, focados na nossa atividade, ele vai nos desviar de muitos males, porque nossa mente não está aberta para outras coisas, para aquelas insinuações que vêm em nossa direção. Já analisastes quantos pensamentos negativos se aninham em tua cabeça todos os dias? Será que nós parássemos para anotar durante o dia quantos pensamentos negativos chegam até nós? São nuvens deles e muitos vêm de fora, pela afinidade que encontram dentro de nós. Eles são quais os animais que se alimentam de capim. Quando encontram uma invernada rica em alimento, eles às vezes até quebram a cerca e ficam lá, se alimentam até acabar. Então não deve servir de repastos a essas ideias. Ou seja, nós não devemos servir de repastos a essas ideias, para que elas não se enraizem em nosso mundo íntimo, criando problemas para o nosso coração. É nesse sentido que a doutrina espírita reclama da proficiente o conhecimento e a prática da caridade. A caridade faz ambiente de luz, de sorte que os maus pensamentos não encontrem ambiente para morar na nossa cidade da mente. Como para alcançar a nobreza de caráter, precisa despertar valores espirituais no seu mundo interno. E muitas vezes aqui nós estamos procurando de fora. Então nós precisamos buscar esses valores espirituais internamente. Passar a vivê-los no nosso dia a dia. Aí o policiamento contra as trevas é seguro, quando nós começarmos a fazer isso aí. As trevas podem até tentarem investir contra nós, mas nós estamos seguros quanto a isso. Porque onde existe a verdade, não se fala em mentira. Onde se fala em fraternidade, não se pensa em egoísmo. Onde se fala em perdão, não se fala em violência. Onde se fala em amor, esquecem-se completamente todas as ilusões e paixões terrenas. Isso deveria ser o nosso padrão diário. Mas ainda nós estamos buscando esse padrão. Mas é importante termos em mente e buscar tudo isso que está em nós, desenvolver todos esses ensinamentos. O espírito se torna livre, ganhando a vida com mais fulgor por trilhar os caminhos da felicidade. Se queres ser feliz, analisa os primeiros e últimos impulsos. Se eles estiverem na sintonia do Cristo, aqui é importante o nosso conhecimento. Que sintonia que é essa? São os ensinamentos que ele nos deu. Então, se nós estivermos nessa sintonia do Cristo, todos são bons, todos esses pensamentos são bons. Se não, merece reparo e deve ficar à espera de novas ideias para novas seleções. É fácil para o cristão compreender as necessidades da alma, no que se refere ao Evangelho de Jesus. Ele nos guia e nos dá a entender de que mais precisamos para viver bem. Nós sabemos na teoria, só falta nós colocarmos em prática para vivermos o bem. Então a alma, ela deve aprender a orar e vigiar, de maneira que não caia em novas tentações. Nós já caímos muito. Então temos que orar e vigiar sempre,
pelos pensamentos que viajam no espaço, procurando casa para morar. Como foi dito, nós estamos num emaranhado de emanações mentais. E cada uma dessas emanações estão procurando uma brecha, uma casinha para se alojar. Cada mente é uma casa. Então vamos cuidar da nossa casa mental, de maneira que ela possa viver bem arejada, vibrando no bem e perfumada de amor, mostrando que Deus e Cristo, em todas as suas expressões, está nela. Não devemos ser influenciados pelos pensamentos, pelos primeiros pensamentos que surgirem na nossa cabeça. Analisa de onde eles procedem. É meu? Como nós vimos no início. Fala assim, é de Deus esses pensamentos? Para isso é que tens a razão. Vamos olhar, colocar razão na análise de tudo isso. Deve mostrar o que aprendestes no correr dos anos sobre a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas ideias, valorizando o que temos para que Cristo recompense pelo que nós somos. Então aí essa influência oculta em nossos pensamentos. O primeiro impulso. Vamos fazer análise de tudo isso. Então vamos para a pergunta 464. Ela nos diz assim: como distinguir se um pensamento sugerido procede de um bom ou de um mau espírito? Se nós analisarmos a resposta da questão anterior, nós já saberíamos fazer essa definição. Ao que presta, ao que não presta. Então vamos para a pergunta. Estudai o caso, a resposta dos espíritos. Os bons só aconselham o bem. Cabe a nós distinguir. A Miriam mesmo nos coloca também. É fácil distinguir os pensamentos bons dos maus. Até que é fácil. Agora, acolher as sugestões boas, nós estamos mais propensos para acolher as ruins. Então, basta colocarmos um pouco de razão para que possamos entender. No entanto, se estamos acostumados às coisas vãs, percebemos que os pensamentos são inferiores. No entanto, a ligação deles com o nosso escapa à vigilância. De modo que eles nos dominam os sentimentos. O condicionamento, quando nós estamos nesse condicionamento, é um fato. Se nos acostumarmos a fazer o bem, a disciplinar a nossa mente, os pensamentos inferiores não acham guarida no nosso campo mental. Isso nós deveríamos fazer sempre. Ele coloca aqui, disciplinar os nossos pensamentos. Aí vem, por que acontece as obsessões? É justamente aí. Nós acolhemos as sugestões desses seres que querem nos fazer mal, e aí fica o campo aberto para eles se aproximarem. Então, esses pensamentos sempre, ou seja, esses seres sempre investirão contra nosso caráter. Porém, se não acharem sintonia, se desfazem ou procuram outra morada, outros que se pensam como eles, por terem encontrado seus iguais. Aqui, encontrado seus iguais, Yogananda, ele nos coloca também, se nós queremos a nossa evolução, tipo o encontro com Deus, encontrar Deus em nós, ele sugere que nós devemos procurar as companhias
nesse mesmo quilate, né? Nesse mesmo ideal. Por isso que é colocado aqui: procure ter contato com seus iguais, para que nós possamos manter esse padrão. Já falamos muitas vezes que os nossos pensamentos não são contínuos. Atuam mais ou menos de acordo com a escala evolutiva a que pertencemos. Aí nós vamos fazer a nossa reflexão. Que escala que cada um de nós estamos? E sendo assim, eles têm intervalos. E é nesses intervalos que nos são sugeridas muitas ideias, que se consorciam com as nossas. Nós temos as nossas também. Aí vem aquelas outras ideias que se acasalam, se igualam às nossas. E nossas ideias, se as nossas forem sempre positivas, nós vamos conseguir amealhar coisas mais positivas ainda, mas muitas vezes nós estamos ainda nesse patamar negativo. Se os bons espíritos só têm bons conselhos, cabe a nós outros, onde estivermos, analisarmos os pensamentos que despontam na nossa casa mental. E assim, vamos aceitar ou rejeitá-los. As palavras que vêm não são inspiradas. E se são boas, colaboram com a nossa grandeza, com o nosso crescimento espiritual. Então vejamos o que diz Paulo a Timóteo, na sua segunda carta àqueles companheiros. Mantém, abre aspas, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com a fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Fecha aspas. Então devemos observar se são sãs as palavras que ouvimos. Se não forem, não devemos dar ouvidos. Vamos descartá-las. Se forem, elas estão ligadas em Jesus, por serem da ordem do amor universal. É o que devemos fazer com os nossos irmãos em caminho. Não perdermos tempo, mas trabalhar com as palavras elevadas para despertar a elevação nos que nos ouvem, como sendo um trabalho de luz na iluminação das criaturas que se encontram em dificuldades de se desembaraçar dos liames inferiores, das trevas e das ilusões. Então, é a nossa conduta, a nossa palavra. Já que nós já estamos sabendo de tudo isso, vamos colocá-las em prática. O melhor meio de ajudar a quem não sabe pensar é dar-lhe o exemplo das qualidades nobres, pela vivência dia a dia. Então vamos para a pergunta 465. Ela nos diz assim: com que objetivo os espíritos inferiores nos induzem ao mal? Por quê? Eles querem nos induzir ao mal. Qual o objetivo de cada um deles? Aí Kardec tem uma resposta: para vos fazer sofrer como eles. Isso vai diminuir seu sofrimento? Fazem por quê, então? Por inveja, ao verem seres mais felizes. Então, qual a natureza do sofrimento? E que querem os outros experimentarem? Os que resultam de seres de ordem inferiores, afastados de Deus. Então, os espíritos inferiores nos induzem ao mal. Por quê? Por ignorância. Se nós fazermos uma comparação hoje, só como encarnados, sem pensar no lado espiritual, se a maioria dos seres aí, que a gente vê, nós também, tivéssemos
esse conhecimento de que o que planta vai colher. Por que nós vamos colher tempestade ainda? Vamos plantar ventos? Não tem lógica, não tem razão. Então, esses espíritos inferiores nos induzem ao mal por ignorância. Se eles conhecessem a verdade, iriam ajudar cada vez mais os seres encarnados. Por quê? Percebendo a lei da justiça, buscariam cumpri-la pelos canais do amor. Se é semeando que colhemos o que plantamos, certamente que o espírito consciente dessa verdade não iria semear coisas inferiores. Ou seja, nós estamos semeando, a colheita é obrigatória, não tem como escapar. Então, diante dessa verdade, por que iremos fazer essa plantação desordenada de coisas ruins? Que a colheita virá. Se hoje nós estamos colhendo do passado, tenhamos consciência, vamos trabalhar com afinco para que essa colheita seja menos dolorosa. É necessário passar por esse padecimento? Não. Desde que nós façamos a nossa parte, vamos trabalhar, como foi dito ali adiante, trabalhar com afinco, buscando essa nossa transformação, aí a colheita vai ser, mesmo que nós plantemos no passado muitas coisas ruins, trabalhando hoje com abnegação, aqueles espinhos lá vai se transformar hoje em flores, em rosas. Então, estando esses espíritos sofrendo, desejo que todos sofram como eles. Por quê? Por não saberem que Deus é amor, é justiça, é bondade. E até hoje, quando nós estamos aí passando por dificuldades, nós ignoramos esse detalhe aqui. Deus é amor, é justiça, é bondade. Então o tempo vai mostrar os caminhos da perfeição, esperança da vida feliz. A dor, infelizmente, ainda é um processo para despertá-los. É o caminho de todas as almas. Quando nós continuamos a dizer assim, a ignorar Deus, aí a dor é o processo de despertar. É um caminho. Mas é necessário. Precisamos passar por esse caminho? Não. Aos sofredores, dizemos que esperem com paciência, que lutem sem violência para conquistar a harmonia espiritual. Quando nós estivermos, que nós não estamos isentos de passar por dificuldades, deveríamos ter o quê? Esperança, paciência, lutar sem violência para conquistar essa harmonia espiritual. Porque muitas vezes nós queremos só apenas a harmonia do corpo. Aí de fora para dentro não funciona. Ela ameniza, mas não cura. Uma mente em paz são valores acumulados no coração. O bem somente penetra em nosso íntimo quando acha sintonia em nossos corações. A modulação das ideias nobres atrai suas iguais, e aí elas passam a atuar juntamente com as suas equivalentes. Então, é a sintonia com os nossos mentores. Se nós estamos com ideias nobres, facilita o acesso a eles, esse acesso deles até nós, para nos ajudar nessa luta terrena. Deus sempre abençoa quem está se esforçando para melhorar. Ele vê o nosso esforço de cada dia. Estão despertando para as verdades eternas. Se tu sofres, procura copiar a vida de Jesus em todos os seus aspectos. Esse caminho, por vezes, se nos apresenta cheio de espinhos, mas depois virão as flores,
das sementes que plantastes com amor. Examina teus pensamentos com todas as horas. Se não deixes de cuidar das tuas palavras a todo momento, pois pensamentos e palavras são sementes, que todos os dias semeais no terreno alheio, sendo tu responsável pelo que plantaste. Veja bem. Pensamentos e palavras, a todos os momentos nós estamos proferindo tudo isso. Isso são o quê? São sementes também. Nós estamos semeando em terreno alheio. E quem que é o responsável pela sementeira? Quem foi o dono da semente? Somos nós. Então, os espíritos inferiores sugerem maus pensamentos. Por quê? Como nós vimos, por ignorância. Agora, na segunda parte, por inveja. Que igualmente, a inveja é o quê? É uma doença gerada pela ignorância. Eles não suportam que haja seres felizes em seus caminhos. E quando procuram destruir a paz dos outros, já é o início de seu despertamento espiritual para o amor. Porque quem planta o mal recebe de volta por lei da justiça. É o que nós falamos, ação e reação, né? E é nesse transe que o malfeitor descobre que não deve fazer o mal, passando a se interessar pelo bem, para receber o amor em devolução dos seus esforços. Então, isso aqui fica para nós. Interessemos-nos pelo bem. Por que isso? Fazendo isso, nós vamos receber o amor em devolução dos nossos esforços. Não é o reconhecimento dos encarnados, é o amor divino. Muitos dos espíritos infelizes sentem que se encontram afastados de Deus. E não encontrando equações para esse problema, sugere aos outros os mesmos caminhos que percorreram, a fim de encontrar mais companhias para as suas lamentações. Porém, mais tarde eles compreendem que ninguém se encontra distante de Deus. Ele, a grande luz, se acha dentro de cada ser, esperando que a alma descubra sua presença e passe a alimentar a esperança de encontrá-lo face a face no seu próprio mundo íntimo. É isso que o nosso mestre Yogananda sempre nos coloca, né? Encontrar Deus em nossos corações. Jesus, quando disse, eu sou o caminho, mostrava para todos que deveremos passar por ele para encontrarmos o Senhor no centro da consciência. Como em toda parte por onde andarmos, Deus está presente em tudo, com os braços abertos a todas as coisas e a todas as criaturas. A doutrina espírita nos ajuda a descobrir essa verdade e a vida em Cristo para o bem de todos nós. Se damos a esses irmãos o nome de espíritos imperfeitos, é porque a linguagem humana é ainda restrita. Não existe imperfeição em nada que Deus criou. Os espíritos nessa escala têm em estado latente as suas qualidades espirituais. Tudo que as mãos de Deus tocaram tem um sinal da perfeição. É indispensável compreendermos a lei de amor que vive no centro de todas as coisas e de todos os seres. Ou seja, nós estamos aí muitas coisas adormecidas em nossos corações. As coisas divinas que estão aí aguardando a nossa dedicação para que ela se ilumine.
Então Deus não faz nada de errado. Nós que muitas vezes deixamos que elas ficam um pouquinho mais, dizer assim, sem luz. Então vamos para a pergunta 466. Diante de tudo que nós vimos, aí por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? Ele não poderia fazer que eles não tivessem acesso a nós? Aí vem a nossa resposta. Deus permite que os espíritos ignorantes influenciem os encarnados. Por quê? Para provar sua constância no bem. Se não fosse, vamos dizer assim, esses irmãos que nós chamamos de obsessores, que nos perseguem, que nos provoca, será que nós estaríamos querendo mudar? Buscando um caminho de redenção? Fica para nós pensarmos. Porque a Kardec nos coloca assim: Deus permite que os espíritos ignorantes influenciem os encarnados para provar sua constância no bem. Os espíritos ignorantes procuram os encarnados por necessidade de operar. Como eles ainda não sabem o valor do bem, fazem o mal com muito maior razão. Não compreendem outra coisa, mas o tempo ensinar-lhe-á o que existe de bom, e nunca mais se esquecerão, porque o bem é força do amor, que se divide ao infinito, para que possa transformar tudo na harmonia universal. Deus permite que os espíritos atrasados persigam os encarnados e, por vezes, se apossem de suas faculdades, com o fim de os instruir, bem como melhorar esses espíritos, com a presença de quem já aprendeu as lições do perdão e do amor. Esse encontro dos espíritos do mal com os propensos ao bem é para despertar nos que são influenciados mais amor no coração e mais paz no seu caminho. Quando percebe que alguns pensamentos estão sendo sugeridos na sua cabeça, devemos procurar amar a quem está induzindo para o mal. Ele é ignorante e precisa de quem o instrua pelo exemplo e pela oração. Os espíritos que ignoram a verdade estão sendo instrumentos para levá-lo ao discernimento, onde poderá fortalecer cada vez mais seus sentimentos de amor e de caridade. Não percamos as oportunidades, pois elas passam e podem não voltar. Estudemos os infortúnios, estudemos os problemas que venham ao nosso encontro, porque é deles que tiramos as lições mais profundas sobre nossa paz de consciência. Aqui ele nos coloca: estudemos, não é criticar os infortúnios dos nossos irmãos. Porque aí nós vamos tirar lições. Nós vimos muito aquele velho ditado, nós vimos a pessoa caindo num buraco. O que é que a maioria das pessoas faz? O que é que a maioria de nós fazemos? Criticamos. Pô, o cara é cego, não vê aquele baita buraco ali? O que é que o ensinamento aqui nos diz? Vamos estudar, para que nós possamos tirar dessas lições ensinamentos para a nossa paz de consciência. Então Deus permite tudo isso
por ser esse o caminho para todas as almas. É a escola de luz para todos os espíritos. Ninguém aprende sem esforço. Ninguém sobe sem sacrifício. Todos os espíritos de luz, todos os espíritos puros passaram pelos mesmos caminhos de ascensão. Se não dermos o sinal da boa vontade para crescer, ficaremos estacionados por tempo indeterminado, até acordarmos os valores espirituais que existem em nosso coração. Então, como nós dissemos no início, está latente esses valores espirituais. Até quando nós vamos deixar eles ali guardados? Então, nós temos que buscar despertar esses valores espirituais que estão latentes em nossos corações para ascendermos nessa escala evolutiva. O espírito se encontra ligado por leis a vários corpos. E no processo de elevação, de despertamento, ele usa esses corpos como instrumento para seu amadurecimento. Nós temos, qual que é o nosso primeiro corpo? É o de carne, é o físico, que passa por variadas provas, por sofrimento incontáveis, em conexões com outras vestes, outros corpos que nós sabemos que nós temos, para que o espírito acorde para as verdades espirituais. Então, são processos garantidos pelas leis universais. Nada se acaba. Tudo se transforma para melhor. Essa é a lei do amor. Vamos para a pergunta 467. Pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que o impele ao mal? Essa pergunta, a resposta é fácil, né? Assim, aparentemente é fácil. Sim. Visto que tais espíritos só se apegam aos que os chamam por seu desejo, ou os atraem por seus pensamentos. Aí é o questionamento. Mas, vamos pegar para nós isso aqui. Mas por que eu sou perseguição? Por que eu sou obsediado? Se nós formos prestar atenção, nós já falamos aqui nessas influenciações, a intervenção dos espíritos em nossa caminhada, nós vamos saber por que tudo isso. Porque aqui a própria resposta nos diz: tais espíritos só se apegam aos que os chamam por seus desejos, ou os atraem por seus pensamentos. Então tá aí. Por isso, devemos buscar no Evangelho a luz do caminho, para que o coração possa fortalecê-lo em todos os rumos da inteligência e do amor. Entretanto, não há condições de, na sua carreira de despertamento, não passar pelas sugestões dos espíritos ignorantes, nem eximir-se de se tornar um deles. Porquanto, isso é processo de evolução de todas as criaturas de Deus. Todos foram feitos iguais, e iguais em tudo. Não existe purificação de um dia para o outro. A iluminação da alma obedece à feira do tempo. Ou seja, nós vemos muitos companheiros adentrar na nossa casa, empolgados, querendo essa transformação imediata. E com o passar do tempo, nós vemos que eles sumiram, desapareceram da casa. Ou seja, essa iluminação da alma obedece à feira do tempo, como o Miramês nos coloca. Não é do dia para o outro. É um caminho longo, consciente, porque para nós removermos de nossos corações, nossas mentes, um defeito, podemos levar uma existência inteira para tirar um só.
quanto nós temos ainda na nossa jornada. No entanto, quando chega a maturidade do espírito, ele tem condições de se isolar das más influências. Aqui é importante para nós, quando nós conseguirmos atingir essa maturidade espiritual, nós teremos condições de nos isolarmos dessas influências negativas, sem maldizer, nem ferir aos que nos ofendem, por ter sido um deles no passado. Aqui um exemplo que nós temos muito, que trabalha com, que nos ajuda bastante na nossa casa, são os guardiões. Eles falam, quando traz aqueles seres lá que estão perseguindo os encarnados, ele fala: eu já fui um desses, eu já fiz tudo isso, mas hoje tem essa consciência, não se tornaram mais vítima dessas más influências. É o que nós deveremos buscar também. Se nascemos simples e ignorantes, como ganhar a sabedoria às pressas, se a natureza não dá saltos? Aqui é persistência. A evolução, a que comumente chamamos despertamento, obedece a uma sequência do tempo, cuja força consegue fazer acordar valores íntimos que dominam todas as investidas externas e fazem crescer em nós a própria grandeza do universo. Nós chamamos pelos nossos desejos os espíritos correspondentes. Então, do fundo de nossos corações, se desejarmos coisas ruins, né, vamos exalando essas vibrações no espaço aí, vai encontrar correspondentes que pensam e que têm desejos idênticos aos nossos. Aí está o motivo das obsessões. Esse pode ser traduzido como pedis e obtereis. Quando passamos a desejar o bem, certamente que a lei da justiça nos enviará espíritos da mesma índole e das mesmas qualidades morais. Não obstante, a misericórdia de Deus ordena que os benfeitores espirituais nos assistam para que possamos entender as leis e começar a vida na luz do amor. A nossa defesa, nós temos que criar. E, portanto, os grandes espíritos que vierem à Terra nos ensinar a verdadeira fraternidade, nos legaram um somatório de meios e métodos enriquecidos na prática, como sendo de nos apoiarmos nesses bastões de luz, com segurança, para os nossos caminhos da libertação. Então, são vários seres que vieram aí, encarnaram na Terra, e deixaram as lições aí para nós buscar, nos apoiarmos neles, para a nossa libertação. Aqui ele coloca: o índio certamente atrai companhias espirituais indígenas, mas espíritos superiores supervisionam as tribos pessoalmente, transmitindo ordens aos que se dirigem para melhorar as condições da tábua. Essa é, pois, a bênção do Senhor, através do progresso. O homem não deve ficar em um ponto evolutivo toda a vida. Nem as pedras, árvores e animais ficam, quanto mais os seres humanos. Esta lei dirige também aos anjos. Somente Deus é o que é. Ou seja, o processo evolutivo é contínuo. Nós não podemos parar. Quando chegar a tua hora, deve fazer todo o esforço possível para te examires das más influências. Como nós ainda fazemos parte da escala inferiores dos espíritos, nós temos que fazer o maior esforço possível para nos eximirmos das más influências. E nesse caso,
os influenciadores passam a melhorar também, porque eles estão vendo que nós estamos buscando a nossa transformação. Eles podem nos tornar colaboradores ou desistem da gente. Por quê? Eles não escapam igualmente à ação, essa ação do tempo, e são obedientes ao progresso, porque lei universal. Se estás preparado, procura hoje mesmo a tua defesa, mas nunca o amparo exterior. Por que nunca o amparo exterior? Porque ele é transitório. Ele passa. Quando nós pegamos o amparo interno, o amparo divino que está em nós, ele é eterno. Busca a defesa interna, que se processa pelas mudanças de comportamento, visto que tudo e todos são obedientes à harmonia. Sempre somos influenciados por aqueles com quem nos ligamos pelos prazeres que os nossos desejos deixam irradiar. Os semelhantes atraem os semelhantes. Eis a lei do universo. Primeiramente, Deus. Depois, somente tu defendas de ti mesmo. Então, vamos pegar a última questão de hoje, a 468, que o nosso tempo já está se escassando, que diz assim: os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Dá para respondermos sem olharmos a resposta de Kardec? Baseado na resposta anterior, dá. Porque quando nós mostramos que queremos mudar, eles também desistem ou mudam. Então vamos ver o que Kardec nos diz. Que queres que fizéssemos? Quando não há nada a fazer, ele cede o lugar. Entretanto, espreita o momento favorável, como o gato espreita o rato. É o que nós falamos quando as pessoas vão lá. Vamos pegar, por exemplo, na quinta-feira, que é um trabalho de desobsessão. O que é a recomendação que é passada para os irmãos que vão? Busquem mudar a maneira de proceder. Busquem manter um padrão vibratório elevado. Por que tudo isso? Porque se a pessoa, naquele momento, se afasta um ser desses, e ela se sente mais ou menos revitalizada, aí lá fora, ela volta a ser o que era antes, é como colocou aqui, eles ficam na espreita, como o gato fica esperando o rato. Então, Miramês também nos coloca nesse sentido. Os espíritos inferiores, quando acham resistência no campo humano, em que atacam, certamente que recuam. No entanto, não podemos relaxar a vigilância, porque eles ficam na tocaia, esperando oportunidades para de novo investir com todas as suas forças. Mormente quando se trata de espíritos inimigos. Se já despertaste para a luz, deves conservá-la acesa sempre. E o melhor exercício para a sua defesa é a caridade. Ainda mais deves prosseguir da maneira que Jesus ensinou, como anotado por Lucas, no capítulo 23, versículo 34. Contudo, dizia ao Pai: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aqui tem uma história, não sei qual livro que eu li, que diz que tinha uma médium, ela é vidente. Então, os espíritos queriam, de toda maneira, perturbar ela. E ela conseguia ver e se precavia. Fazia toda essa vigilância aqui. Então, eles ficavam de longe, prestando atenção, para achar alguma maneira, alguma brecha para chegar até ela. Como ela estava sempre vigilante e conseguia vê-los,
ela sempre barrava a tentativa deles. Então, o que eles fizeram? Eles se afastaram e foram fazer um estudo da família dela. Aí achou um familiar dela. E esse não tinha guarnição nenhuma. Aí conseguiu chegar nele, esse familiar. E através desse familiar, eles conseguiram atrapalhar a caminhada dessa nossa irmã. Contudo, só foi um momento. Ela deu uma vacilada, mas percebeu a atuação deles. Aí voltou novamente a se brindar. Então, isso que nós devemos fazer sempre. Vigilância. Nós jamais devemos relaxar a nossa vigilância, porque eles vão ficar na tocaia. De repente, eles deixam a gente em paz e vai procurar o caminho deles ou buscar também ver que nós estamos buscando o nosso caminho e eles vão buscar um caminho também de luz. Então, verdadeiramente, os espíritos perseguidores não sabem o que fazem. Se tivessem noções das leis estabelecidas por Deus, não fariam e não praticariam a maldade com seus semelhantes. Esta sendo vítima dos espíritos ignorantes, perdoa sempre, esquece o mal, dá mãos aos que ao bem em todas as suas manifestações, porque somente o bem pode criar ambiente para repelir o mal. Não queiras resistir ao mal, porque ele não merece a nossa atenção. Em lugar da resistência, da investida contra o mal, dedica-te ao bem o tempo que puderes. Esse bem será a tua melhor defesa. No mundo dos homens, infelizmente, há muitos ambientes para o intercâmbio com as sombras. E essas semeiam sempre a discórdia, a violência, o orgulho, o egoísmo. O leitor deve se preparar, esquecendo as sugestões que contrariam o amor, que está fora do Evangelho de Jesus. Porque pensamentos entram e saem da sua mente permanentemente. Não tem como você fechar a porta mental. Eles vão entrar. Não é eles que saem, deixa passar direto. Entrega-te à oração e à vigilância, para não cair em tentações, porque a queda é fácil, mas para levantar, gaste-se mais tempo. Então é isso. Nós vamos ficando por aqui.